do usuário. E eu resolvi aqui 5 Capture the Flags, tá? Então, eu considero 4, tá? Porque esse primeiro aqui é bem para você conhecer e entender como que funciona. Então, eu vou passar pelos 5 aqui, só pra gente entender e ter uma noção do que tem aqui dentro. E explicar um pouquinho também como que eu resolvi, o que eu aprendi aqui dentro, o que eu achei interessante. O Obedient Cat é bem simples, tá? Basicamente você baixa o arquivo e lê ele. Não tem muito segredo. Bem simples, tá? Basicamente você pega o arquivo e a flag tá aqui dentro, tá? Então não tem muito segredo para fazer ali em cima dele. Pega a flag e cola aqui. Acho que é mais para entender, né, qual que é o padrão da flag, como que ela funciona, né? Tipo, eu tenho que procurar flags nesse padrão aqui, por exemplo. Acho que é mais a ideia é essa, você entender a flag, por mais que esteja aqui, né, no placeholder. Você vê uma flag para ver como que funciona. Tá? Então retorna essa aqui e retorna para você. Não tem muito segredo aqui dentro. Na parte de mod 26, ele tem um nome mod 26, né? E ele já dá uma dica de que é uma criptografia. E ele também usa a palavra hot 13, tá? Então são dois, digamos que são duas pistas, né? Para você saber como que você vai resolver esse desafio aqui. Então, basicamente, o hot 13 ele é uma criptografia de rotação. Então, ela vai pegar uma letra e vai contar x posições para frente dela. Tá? Então, digamos que, sei lá, seja uma rotação de 1. Né? Então, seria um hot 1, por exemplo. Eu vou pegar a letra A vai virar B. O B vai virar C, o C vai virar D. E quando eu for descriptografar, né? Então, tudo que tiver B é A, tudo que tiver C é B. Então, você faz uma contagem de caracteres no alfabeto, basicamente, tá? Então, ele vai trabalhar dessa forma. Então, você pega lá um hot 13, vai trabalhar lá com 26 caracteres, digamos assim, e vai começar a contar as letras para frente dele, certo? Então, é basicamente isso. Pega uma letra e conta 13 letras para frente. Pega outra letra, conta 13 letras para frente. Quando chega no final, né? Então, digamos que a gente chegou lá no Z. Pegou o Z e falta, sei lá, contar 5, 6 ainda. Começa a contar do A de novo. Chegou no Z, você volta A, B, C, D, tá? Então você dá a volta, né? Por isso que ele é rotativo. Você rotaciona dentro do próprio alfabeto, tá? Esse algoritmo de rotação é conhecido como criptografia de César também, né? Do Imperador Romano. E ele utilizava em algumas cartas que ele fazia, né? Ele usava essa criptografia para comunicar, né? Para não ficar tão claro o que estava escrito naquela carta, tá? Além disso, eu vi também que o César ele trabalhou com vários tipos de criptografia, não só especificamente essa, tá? Então é bem interessante para começar. Eu acho que essa aqui é uma das primeiras criptografias que a maioria dos materiais ensinam, né? Que é uma das mais simples, para você entender também o conceito de criptografia, que é esconder alguma coisa e que só uma pessoa que tem uma chave específica ou saiba o padrão consegue resolver. Então, essa é a ideia da criptografia ali. Bem tranquilo e bem interessante também. Possivelmente dá para fazer alguns materiais específicos desse item aqui depois. Basicamente, ele pede para você baixar um script Python aqui. Então ele é bem tranquilo também, tá? Não tem muito segredo. Demora mais pra você fazer o Python funcionar do que rodar o arquivo em si, tá? Então basicamente o script é esse. Eu acho que os principais pontos do script é esse aqui, né? Então essa biblioteca cryptography aqui do Python é bem interessante, tem bastante coisa lá dentro. Eles usam esse módulo aqui Fernet também, que é interessante. E um segundo ponto que eu achei interessante aqui dentro foi esse Base 64 encode e o decode, né? Então, eu tinha visto o Base 64 que você tem o Base 64 e ele é aberto. Qualquer pessoa consegue ler só decriptando em Base 64. Mas colocando um syncode, né? Que seria uma palavrinha, né? Como se fosse uma chave, um salt, alguma coisa aqui dentro, você consegue fazer esse Base 64 só ser decriptado com essa palavra, tá? Então, basicamente, eles deram aqui o script, eles deram o password e eu queria pegar a flag. Tá? Então, basicamente, eu rodo o script, né? Então dá para ver aqui o exemplo de como que funciona o script. Então, basicamente, você chama o script, chama o arquivo de texto e passa a senha e ele vai te dar o resultado, tá? Então, basicamente, roda o script com esta senha em cima do arquivo da flag. Tá? E daí ele vai dar a flag final para você. Interessante, essa biblioteca aqui eu vou dar uma estudada mais forte depois. Eu li bastante sobre ela ali dentro da própria documentação. Ela tem muito mais coisa, né? Além do Base 64, que é padrão do Python, né? Ele tem bastante coisa extra ali que é interessante de entender como que funciona também, tá? Que é basicamente leitura de arquivo e input output, tá? Bem tranquilo. Na parte de Wave a Flag, tá? Esse aqui eu achei um pouquinho mais complicado de resolver de uma outra forma, tá? Então, basicamente eles te dão um arquivo, tá? E com esse arquivo aqui você precisa ler ele e conseguir a flag. Tá? É o que eles falam aqui basicamente, tá? Então,
você consegue chamar help flags com uma ferramenta ou binário, tá? Help flag seria, sei lá, eu tenho aqui wget, né? Eu tenho "-h". Ele vai trazer para mim todo o resultado do help. Então, tudo que eu coloco "-h" na frente, ele traz para mim o resultado da parte de ajuda desse binário, tá? Então, wget é um binário aqui dentro do computador, né? Só que, como eu baixei um binário da internet ali, ele é teoricamente inseguro, eu tentei procurar uma forma de que eu conseguisse resolver sem ter que executar esse binário, tá? Porque se eu for executar aqui o arm, que é o arquivo que eles passam ali pra gente, né? Ó, ele vai pedir permissão, tá? Então eu teria que rodar com sudo, o que deixa um pouco mais arriscado ainda, tá? Então, basicamente o que eu fiz, eu peguei este binário e assumi que tinha uma string lá dentro, porque o manual, né, que é o help, vai vir como string. Então eu passei a biblioteca strings, que ela vai ler o binário considerando que ele inteiro é string, é basicamente isso que essa biblioteca vai fazer. E eu só cortei um pedacinho aqui para ver só uma fração dela, tá? Então tiro less. Então eu leio todo aquele binário como string, então a cada 8 bits ali ele transforma num caractere. É basicamente isso que o computador vai fazer. É por isso que fica alguns meio loucos, né? Tipo esse aqui no meio. Porque tem coisa que ele não deveria ler como string, mas o que me interessa é só a string. Rodei como string, não precisei executar o binário, eu só li ele, né? Só li o conteúdo dele como string. E aqui ele já deu a flag também. Beleza? Então esse foi tranquilo. Ele seria mais fácil se rodasse como eles pedem, mas eu queria achar uma outra forma que eu não tivesse que executar o binário, tá? Então achei interessante essa parte aqui também. Tem até bem mais dica nesse aqui, né? Possivelmente tem outras formas. O de information eu comecei a fazer, mas não deu muito certo, tá? Basicamente eles dão uma imagem. Eu especulo que seja esteganografia isso aqui, tá? Então eles vão dar uma imagem, eu vou ter que ler a partir dessa imagem aqui. Tentei rodar algumas estegonografias e alguns scripts de esteganografia que eu vi online, mas não funcionaram muito bem. Vi dentro da parte que eles explicam também, não deu muito certo. Eu vou ver se eu consigo fazer especificamente esse aqui depois. Deixa eu explico também a parte de esteganografia. Tá? Não é complicado o conceito, como funciona, só não entendi o padrão que eles estão usando aqui para conseguir decriptar. Tá? E depois esse aqui, que vem especificamente pro de Nice Netcat. Basicamente, né, você vai usar o netcat, né, que é esse comandinho nc aqui, tá instalado aqui dentro. Vai rodar e ele vai retornar alguma coisa para você dessa porta lá, desse domínio que eles passaram. Basicamente o que ele retorna é só vários inteiros, né? Então, sei lá, não tem nada específico aqui no padrão da flag. Até que ele fala aqui, mas ele não fala inglês. Então basicamente ele retorna, mas não fala inglês. O primeiro chute que eu dei aqui, né, e acabei acertando foi ASCII, tá? Por quê? A tabela ASCII ela vai ter ali, né, alguns caracteres não printáveis, né, eles são chamados de caracteres não printáveis, que são os primeiros, né? E ela vai do 0 até o 127. É mais ou menos o mesmo padrão que tá aqui, né? Não tem nada maior que 127. Não tem nada menor que 10, 9, se eu não me engano aqui, que são dois tipos de caracteres, né? Porque o 10 é o A, então é o A. E até o 125, que é esse caractere aqui, tá? Esse aqui seria o último, né? O 126. E o último é delete. Então, desconsiderando o delete e desconsiderando os 9 primeiros, que são caracteres não printáveis, que eles chamam, né? Tem alguns não printáveis, tem número aqui no meio, né? Que tá aqui também. Eu chutei que era ASCII, basicamente o que eu peguei foi transformar cada inteiro desse aqui comparando com a tabela, tá? É basicamente isso. Então, sei lá, o 112 aqui, ele vira o Z. Opa, não, 112 vira o P. 105 ele vira o I. Daí o 99, você vê na tabelinha, ele vira o C. Aqui a gente dá pra ver, né? Deu PIC, que é metade do nome deles, né? Que é Pico CTF. 111 possivelmente vai ser o O. Então a gente vem aqui, é o O. 67, enfim, você vai só uma tabela comparativa, né? Você compara e tudo mais. Eu rodei num script, né? Não fiquei fazendo um a um assim, porque ele demora demais. Então só rodei no scriptzinho. Ele foi tirando ali e deu a flag no final, tá? Então, basicamente foram esses flags que eu fiz aqui dentro do PicoCTF. Eu não fui só resolvendo as flags, tipo, pega 1, 2, 3, 4 e vai resolvendo. Eu peguei e estudei cada ponto da flag, né? Então, exceto esse aqui que não tinha muita coisa, eu fui lá ver como que é a criptografia, o que é a história do César, como que funciona e tudo mais. Aqui eu dei uma estudada no Python e como que instala o Python. Tive que instalar todo o Python também, que eu não uso o Python no dia a dia. Trabalhei com ele aqui também. Vi sobre a biblioteca de criptografia do Python, que tipo, é muito grande. Vi só alguns pedaços.
Wave Flag também, essa forma de achar com strings demorou um pouquinho. O Forensics eu estudei bastante sobre esteganografia, mas eu não tentei muito resolver, só fui mais estudando e vendo como que funciona mesmo. E o Nice Netcat também, que é interessante, vi só um pouco de Netcat, acabei só seguindo o comando deles mesmo, possivelmente deu uma história um pouco mais forte aqui depois, beleza? Então, basicamente é isso, né, na parte de CTF aqui, possivelmente seja um de vários, né, porque de 5 de uns 500 que tem aqui dentro, então vai um tempo ainda, né, até terminar todos aqui, e possivelmente vai aprendendo bastante coisa aqui dentro também, beleza? Então, basicamente é isso. Depois, se quiser seguir o perfil que é Estou One Key,